Fazendo aqui então esta segunda parte desta viagem e daquilo que eu considero que é essencial numa farmácia. Numa farmácia verde, o que todas as pessoas podem ter e, por cima, quase tudo pode ser cultivado lá em casa, o que ainda facilita muito, ou seja, não só conhecermos a farmácia, como podemos ter a farmácia. E aquilo que podemos tê-la então. E podemos começar a viajar já por esta. Que é? Essa não era a língua É a língua do bem. Era, não é? Que se usava para meter aos coelhos, para se dar aos coelhos. Sim. Sim, é. Sim, é água dos coelhos, não é? Então, há 3 variedades. Há esta assim, que é assim muito comprida, depois há uma com as folhas arredondadas, mais pequenas, e uma com as folhas arredondadas grandes. O nome científico é o plantago. Depois, de terra para terra, este é o lanceolado, depois há o maior e o menor, dependendo das espécies. Têm todos a mesma propriedade. É comestível, não é só para os coelhos, nós também podemos comer, podemos fazer uma saladinha com ela, às vezes não sabemos, é sempre salada de alface, está aqui uma variedade. Claro, não estamos habituados a comer, podemos não gostar. Trouxe-vos esta, porque esta é muito interessante, principalmente para quem gosta de fazer caminhadas, para quem gosta de andar na natureza. E na natureza muitas vezes somos picados, na primavera ou assim. E quando somos picados por algum inseto, é excelente procurarmos esta plantinha. Procuramos uma folha, mascamos essa folha, porque assim, com as enzimas que têm a nossa saliva, vamos aqui ativar os princípios e vamos colocar depois aquela papazinha. Podemos fazer só assim, podemos só machucar e colocar, mas estaremos a potenciar se a mascarmos um bocadinho e a colocarmos na picada. E pronto, tira e queda. Deixa de ter hematoma, deixa de ter nada. Também, mas não temos vagos de uva durante todo o ano, não é? Porque tradicionalmente também as pessoas vão aos vagos de uva para pôr nas picadas. Mas nós não temos vagos de uva todo o ano. O plantado conseguimos ter todo o ano. Nos caminhos que não se põem herbicidas, não é? Isso é outra história. Mas nos caminhos onde existe, ele aparece com bastante frequência durante todo o ano. Depois há uma altura em que ele dá a semente, dá umas espiguinhas, e essas sementes são muito saborosas. Podem não gostar das folhas, mas se provarem as sementes, se calhar vão começar a olhar para esta planta assim com um bocadinho mais de interesse. Por isso eu trouxe-vos, não propriamente para a ter na vossa farmácia, mas para quando tiverem essa necessidade de estar na natureza, serem picados e precisarem de algo, não têm gelo, não é? Estamos a fazer uma caminhada, ninguém anda com gelo atrás, ninguém tem. Então esta será interessante para podermos acalmar os nossos arranhões. Mas hortelãs e mentas servem para quê? Servem para chás. Sim. Podíamos falar de muita coisa, mas eu vou-vos destacar um princípio ativo de cada uma destas plantas. Claro que não é o único, porque cada planta tem vários princípios ativos. Mas quando pensarmos em cada uma destas plantas, vocês possam pensar num efeito. Ou seja, sempre que estamos a falar de mentas e hortelãs, estamos a falar de algo que é digestivo e calmante. Essencialmente isso. Quando temos uma refeição assim bastante pesada, uma infusão de hortelã ou de menta, qualquer menta, que vai desde a mentrastos, que é assim um parente pobre, mentrastos que aparece aí muito espontânea nos nossos campos,
até uma menta chocolate, ou um hortelã da Ribeira, ou uma hortelã. As hortelãs têm, há muitas variedades. Porque há muitas variedades? Porque elas hibridizam umas com as outras. Se tivermos duas hortelãs próximas, uma hortelã e uma menta, vamos ter outra coisa depois a seguir. Porque elas convém ter separado, ou se o nosso quintal é pequenino, optarmos só por uma. Senão a probabilidade de depois já não sabermos o que é que lá está, não será grave. Porque todas elas têm estas propriedades, não é? Digestivas e calmantes. Sempre que olharmos para, podemos aqui acrescentar, ajuda na flatulência, pronto, tudo que tenha a ver aqui com a nossa questão da digestão. E ajuda também nas dores menstruais, a par da camomila. Podemos fazer, por exemplo, uma tisana de hortelã e camomila. E é uma tisana interessante para as dores menstruais. Combate o mau hálito, por isso também é uma planta interessante para pastas dentífricas e para gargarejos, além de ser antisséptica e levemente analgésica. Por isso sim, também quando temos alguma dos dentes ou assim podemos... O cravinho é completamente analgésico, não é? Se mascarmos cravinho, temos mesmo aquela sensação da anestesia de dentista. O cravinho sabe a anestesia de dentista e tem esse efeito. Mas as hortelãs e as mentas, não é? Toda esta família das mentas, tem também esta capacidade leve de ser analgésica e antisséptica. E combina muito bem com a refeição. E combina muito bem. É uma infusão que eu gosto muito e que combina com as refeições, combina no fim das refeições, para tirar afrontamentos, para se poder, seja em infusão, seja um licor, não é? Seja um álcool, ou aquilo que como a gente queira transformar, ou para temperar, ou usá-la mesmo para pôr numa salada, porque ela é fresca. Eu, por acaso, gosto muito de hortelã, só que agora não se vê hortelã mesmo fresca. É difícil. Eu gosto de fazer pesto e às vezes faço tudo lá e fica muito bom. Às vezes está só meter manjericão ou sal. Sim. Não, É hortelã difícil a é gente encontrar hortelã mesmo fresca. Não é fácil. Não é fácil. Ou a pessoa tem um quintal, tem uma coisa, mas espontânea já não conseguimos encontrá-la assim muito. Este é o tipo de plantas que os baldios, os torrios e assim seriam as plantas típicas dessas zonas, porque se dão-se bem na sombra e precisam de um bocadinho de água, mas que hoje em dia nós encontramos muito pouco. E ela combina, a hortelã vai sempre combinar bem com tudo o que seja alimentos pesados. Por exemplo, há zona em que o caldo verde tem hortelã. Está uma sopa pesada, precisa aqui do antídoto. Pensem sempre, a natureza tem o veneno e tem o antídoto. Por isso, e nós podemos pôr na nossa mesa, ter sempre atenção a isso. O que é que combina com aquele alimento? Para termos aqui o antídoto dos alimentos. E a hortelã faz isso. Agora estava-me a lembrar do caldo verde. Eu não sabia da canja sobre também. Mas é Interessante. Pois, mas o mesmo princípio, não é? Uma sopa forte. Eu não sabia porquê, mas lembro-me de comer, quando era miúda, sopa verde com hortelã. E sabia muito bem, eu gostava imenso de hortelã. E o goleiro também fica muito bem. O goleiro também. Sim, as carnes, as açordas e tudo o que seja assim, o uso de carnes, a hortelã é interessante. Interessante que vamos ver isto nas receitas alentejanas, vamos ver isto nas receitas de uma cozinha mais tradicional, que se perdeu um bocadinho depois nos nossos dias, mas que podemos resgatá-los porque faz todo sentido. A hortelã é fresca, vai melhorar a nossa digestão
e vamos poder comer assim umas coisas mais pesadas e podemos fazer aqui uns balanços interessantes. E esta? Esse é o primeiro, não é? É o alecrim. Ah, o alecrim, esse. Não é alecrim, é alecrim mesmo. Isto é alecrim. O nome científico, Rosmanus officinalis. Não é? O rosmaninho que nós conhecemos é o outro, que é da família das lavandas, não é? Como falámos da outra vez. O alecrim é talvez o arbusto que todo português tem no seu quintal, não é? Pelo menos, ou deveria ter, ou tradicionalmente tinha. Agora já vemos jardins que não têm alecrim. Mas se formos às casas agrícolas, se formos ver assim às casas antigas, todas elas têm um pezinho de alecrim. Porque o alecrim faz parte dos nossos matos. É uma planta muito nossa, muito típica, é espontânea. Isto pega, destaca, não é preciso nada. Tudo o que a gente precisa de fazer é tirar as folhas, num dos nós, cortar e podemos aparar para perder menos água, uma vez que há a libertação de água e nós queremos estimular a planta a fazer raízes, e ela enraiza com bastante facilidade, um grau de sucesso de 80%, das nossas estaquinhas a poderem vingar. É mais uma que também ficou esquecida, mas que também era típica nas nossas comidas, o alecrim. Um assado. Ainda há pessoas que usam para cozer grãos. Eu gosto muito de pôr alecrim quando estou a cozer o grão. Sim, para tirar. Eu gosto com batata assada e o alecrim. Na batata assada, na batata a murro, também fica muito bem assim com o azeite, assim, um alecrim. Também é outra comida muito bem concorrer. Plantas fortes que também têm esse efeito. Por isso, o alecrim é a planta fantástica para a circulação sanguínea. Só cheirar alecrim estimula o cérebro. É o mesmo que darmos uma corridinha. Em termos de estimulação da circulação sanguínea. Isto quando queremos estimular, e daí dizermos que é a planta da memória. Por isso, uma infusão de alecrim, e depois estudem para os testes na mesma, não é? Não é só beber chazinho de alecrim. Mas enquanto estudam, quer dizer, não pode ser uma semana antes, vocês têm que estudar todos os dias, não é? Por isso, tem que ser, mas assim, para os distraídos que estudam só uma semana antes, 2 semanas antes começam a tomar infusão de alecrim. Eu trabalho numa biblioteca, aqui estavam lá uns alunos que iam fazer testes antes do final e estavam a dizer: olha, vamos fazer uma comida de alecrim, faz bem. Por acaso eu devia estar a comentar a falar. Não, só cheirar, o alecrim tem o mesmo efeito no nosso sistema. A ver se fica bom. No nosso sistema cognitivo. Sempre que mexe, sente-se o cheiro. Sente-se o aroma. Só cheirar ativa-nos a circulação. Ele tem este efeito, tem o mesmo efeito como quando falámos em chocolate. Não é? O nosso organismo também, só falar em chocolate, ele já ativou aqui uma série de coisas. Por isso, o alecrim tem este efeito de circulação. Sempre que queremos. E para o uso externo, para as nossas cataplasmas, porque para dores reumáticas, isto dá para pormos nos nossos saquinhos aromatizados, não é? Nas nossas almofadas terapêuticas, podemos usar o alecrim para aquecer e depois colocarmos nas articulações. Isso é planta para as articulações? É excelente para as articulações. Nos saquinhos, que eu vos falei, o cereal, usam o arroz, depois podem pôr o alecrim seco. Usam sempre em seco, não é? Para as almofadas terapêuticas. E depois aquecem, colocam nas articulações. É excelente. Ajuda para tratar gripes, porque ele é anti-inflamatório também. Ou seja, não é só para a memória, mas é também anti-inflamatório. E cá vai a receita, assim, curiosa,
que usavam para estimular o cérebro, que é um vinho medicado com alecrim. Uma garrafa de vinho tinto, maduro, de preferência, e com menos produtos externos à uva, não é? Digamos assim. E depois, para uma garrafa, são 4 raminhos assim de alecrim colocados na garrafa, fecham-na, agitam, por isso, como o vinho em si não vai ficar grande coisa, estamos a fazer um medicamento durante 3, 4 dias. Depois, colam, vazam para outro, podem ter uns cálicezinhos. Manhã e tarde, à noite. Estamos a falar de um estimulante, mesmo infusão, sim, infusão de alecrim é muito interessante, até meio da tarde. Quem não tem problemas de dormir, quem dorme em qualquer sítio, pode tomar a qualquer hora. Mas estamos a falar de um estimulante, por isso estamos a falar de um estimulante, até meio da tarde, sim, podem beber, não é para se beber litradas. Não é para se beber litradas de alecrim. É para estudar sempre. Vocês, as litradas é no estudo. Depois o alecrim é assim só aqui o tempero. São os professores que trazem ramos de alecrim, mas eu vou dizer assim, no dia da entrega dos testes, para barrer. Mas isto é então uma receita antiga de um vinho medicado que faziam para estímulo do cérebro. E beber assim uns cálicezinhos desse vinho aromatizado com alecrim. Mas pode ser infusão, ou pode ser em tisana, o alecrim é agreste, podemos pôr aqui uma planta mais doce para fazermos aqui uma combinação, uma vez que o alecrim precisamos de abrir o nosso paladar, precisamos de tolerar, porque são plantas mais silvestres, e como não estamos muito habituados a este tipo de temperos, pode ser estranho inicialmente. Mas o cheirar alecrim, o termos ramos de alecrim, faz todo sentido. E sempre que pensem em estímulo cerebral, pensem no alecrim. Por isso existir em todas as casas, mais algumas. Além de nos fazer sabores incríveis na alimentação, ainda tem depois este poder de melhorar aqui, quantas mais sangue nós estivermos a passar no cérebro, mais ativos estivermos, se estudar. Só vou-me calar que eu estudo. Outra coisa que fica bem é fazer espetadas com o próprio. Ai, sim. Eu já experimentei e é verdade, fica mesmo, Fica dá um incrível. sabor muito bom à carne. Fica incrível com as Tirarmos espetadas. as coisinhas, Pode ser deixar um- só as pontinhas para ter. Não é preciso comprar pauzinhos. E temos ou seja, estamos aqui. Estamos a mutilar ao agradável. Estamos a diminuir aqui a coisa. Olha, e para vocês que vão levar estas coisas, isto são coisas muito, muito giras. Eu não sei o que é que nos outros países, quando vocês vão fazer um intercâmbio, se práticas têm. Se calhar algumas são semelhantes, mas no combate ao desperdício, no olharmos uma alimentação mais tradicional e super equilibrada, o paleolítico fez parte do mundo todo. E se calhar também eles... De que forma é que cada país vai fazer esse caminho, ou está a fazer esse caminho, seria uma boa discussão para vocês terem e para perceber o que é que nos outros países, como é que se faz este retorno ao passado e a irmos às gerações seguintes, quem valoriza, quem não valoriza, que plantas é que eles têm, em que tradições. Estas podem ser coisas muito comuns, ou eles podem já estar completamente esquecidos destas e terem outras. Então esse é o bom do intercâmbio. O que temos a seguir? Salsa. Está aqui também, porque é uma planta muito usada. Nós temos também qualquer quintal a norte do país tem salsa, a sul terá coentros, mas a norte terá salsa, além de dar aqui
uma frescura aos nossos pratos e podermos... Há combinações super interessantes. Às vezes dizem, o ovo, não se pode comer muitos ovos, e não sei o quê, não, a culpa é do ovo. A gente põe um bife com ovo a cavalo, a culpa é do ovo, nunca foi do bife. Porquê? Foi o último, não é o último, aquele que fecha a porta é o tramado. Os outros podem ter chegado todos tarde, mas o professor olha para o que fechou a porta, não é? E o ovo muitas vezes é o que fecha a porta. Então a culpa é do ovo. Coitadinho do ovo. Mas há um prato muito engraçado, que é assim, muito tradicional aqui das nossas zonas, que é fazer assim, um pastelão com ovo, assim, uns ovos mexidos, ou salsa e cebola. Isto é uma combinação muito boa, porque é um prato super equilibrado e a salsa vai equilibrar aqui o ovo. Por isso faz todo sentido. Quando usamos ovos, temos aqui a salsa. A natureza tem sempre um antídoto. Não tem só venenos. Então só temos que procurar que o encontrar. E é curioso que os nossos antepassados conheciam isso e tinham mais uma planta que estava ali sempre à mão. E se formos ver em certos pratos com ovos, a salsa aparece-nos ainda nos dias de hoje. E em pratos muito simples e muito tradicionais, porque fazem o equilíbrio das coisas. Mas ele é diurético também. O chá de salsa pode ser usado como diurético. Será assim também um chá, uma infusão interessante. Temos que acelerar. Tomilho. Exatamente. A par do alecrim, mais um rei dos nossos matos. O rei sem trono. Porque agora já não nos vemos assim tão espontâneos quanto isso. Eu tenho pena, desculpe, mas eu não vou poder ficar, está bem? Sim. Tenho muita pena, imensa pena de não poder ficar mesmo. Depois os alunos partilham com vocês, partilham consigo. Pronto, obrigada pela Eles atenção ficam- e desculpe. Nada. Eles ficam com essa responsabilidade. Está bem, Pode obrigada. ser? Partilharem depois o resto da informação. Não. Nós temos muitas variedades de tomilhos, temos muitos timos, um deles ibérico, endémico da Península Ibérica, o tomilho Bela Luz, que é também chamado de sal puro. Isso é um tomilho que, ao cozinharmos com ele, evitamos colocar o sal e vamos ter a nossa comida temperada. Usar o sal, e principalmente quando usamos sal em exagero, é mesmo porque temos preguiça na culinária. Porque nós podemos usar aromáticas para não usar tanto sal na nossa alimentação. E a comida não tem que ser sem sabor. Antes, pelo contrário, vai ter muito mais sabor, porque senão só sabe a sal. E assim pode combinar aromas, pode abrir. O sal é interessante para abrir os aromas, mas é preciso que haja outros aromas lá. Se não houver nada para abrir, vai saber a sal. O tomilho, então, tem esse efeito na culinária, a parte dos orégãos. Gosto imenso de cozinhar com tomilho e orégãos. Acho que não há comida nenhuma que eu faça que não ponha tomilho e orégãos. Aliás, Depois podem entrar outros, pode mas... ser utilizado até nos legumes. É um dos desertos, pode ser Sim. utilizado em tudo. Sim, os tomilhos. Eu sou transmontana e na minha terra usa-se partilhar, nós chamamos assim azeitonas. Agora são compradas nas esquinas, mas nós lá ainda fazemos. E é uma das coisas que vou procurar é a Bela Luz para ter as azeitonas. Para fazer essas salmouras. Sim. E depois fazer a cura da azeitona. Os tomilhos têm esse efeito. O Bela Luz é de todos aquele, pelo menos dos que eu conheço, mais intenso, mas depois temos outros. Temos o tomilho limão, que combina bem com peixe e que faz uma infusão mais interessante porque tem o sabor limonado. Como tem um limonol, vai nos dar a sensação do limonado e não é tão agreste como o tomilho comum. Este que está aqui é
é o tomilho comum. Por isso temos uma variedade grande de tomilhos. Quando pensamos em tomilhos, pensamos em vias respiratórias. Podemos fazer só o ferver o tomilho e inalar, o que se faz com o eucalipto. Podemos pôr as duas, por exemplo. O eucalipto às vezes é agressivo demais, principalmente em crianças. É excelente, porque o eucalipto abre tudo, mas pode ser um bocadinho agressivo. O tomilho não é. Por isso podemos fazer para crianças. Normalmente quando fazemos esses vapores, até se diz para se pôr a panela ou o recipiente no quarto, sim, mas não diretamente na criança. Mas se for o tomilho, podemos fazer um bocadinho de inalação com uma toalha e estar a receber o vapor para desobstruir tudo o que sejam vias respiratórias. Por isso, tudo o que sejam vias respiratórias, temos aqui tosse, bronquite, tudo o que tenha a ver aqui com nossas vias respiratórias, temos os tomilhos para ajudar. Quem vem a seguir? Malva, exatamente. Conhecem-na? Ela não está em flor agora, dá uma flor muito bonita, assim, cor-de-rosa. Ela é espontânea, ainda conseguimos encontrá-la de forma espontânea. É mais uma, toda ela comestível, que falamos dela quando falamos das silvestres, mas que faz todo o sentido que ela esteja aqui na nossa farmácia, porque ela é planta da pele. A par da planta que está ali a seguir, podemos falar das duas juntas, tanto a malva como as calêndulas. São as duas plantas que são extraordinárias para a pele. Não conheço outras que tenham o mesmo efeito. Quando vamos às herbanárias afins, vendem-nos isto como rejuvenescedor, e efetivamente é, porque ela combate os radicais livres, tanto uma como outra, combate os radicais livres, vai tirar as peles mortas, por isso vai retardar o envelhecimento. São antioxidantes. Desde a conversa do vai-te lavar com água de malvas, é para amansar um bocadinho as ideias, até podermos fazer efetivamente isso. Podemos fazer uma infusão de malva e depois podemos lavar o corpo com essa infusão. Às vezes não pensamos nisso. Não precisamos de nos lavar só com água. Pode ser uma infusão. Só é para o cabelo, ou o quê. Também não precisa ser um banho de imersão. Nós podemos ter as plantas secas, pomos numa redinha, pomos no duche e quando a água quente sai, passa pelas plantas. Nós não vamos tomar banhos de imersão porque agora é que vamos ter as plantinhas todas ali. Não, tem o mesmo efeito. Uns saquinhos de rede com as plantas, colocamos no duche quando abrimos a água quente. Depois, em contacto com secas, em contacto com a água, vamos conseguir ter esses banhos relaxados. Podemos usar uma planta mais relaxante, podemos usar uma mais estimulante, dependendo do efeito que tivermos. Por isso, a malva, além de poder ser um alimento, tem vitamina A, tem vitamina B, tem vitamina C, tem flavonoides, carotenos, tem toda, é diurética também, é um excelente calmante da pele. Então, quando pensarem nestas duas, tanto na malva como na calêndula, usem a calêndula, é toda ela comestível, da raiz às pétalas. Podemos usar as flores da calêndula para pôr em saladas. Muitas vezes não comemos muitas flores, mas podemos e devemos introduzir também as flores na nossa alimentação. Embora possam não ser os alimentos mais nutritivos, eu vou comer uma taça de flores que eu vou ficar aqui, não tem gorduras, mas estamos a falar, mas podemos efetivamente comer uma taça de flores que não vamos ter gorduras associadas, nem vamos ter qualquer tipo de problema. Por isso, os caules das calêndulas podemos usar para tratar de rugas e outros problemas de pele, porque
ela tem liberta uma seiva. Ela este ano está em flor, numa altura que já não deveria estar. Mas ela tem um líquido, vocês podem passar, podem. Ela tem assim um líquido que pode ser usado também para halos, verrugas. E com a flor também se pode fazer uma água micelar para limpar a pele. Eu sei que a minha cheguei a fazer, fazia uma infusão e depois usava uma água micelar. Com essa e com a camomila também. Com a camomila, que é outra que também é calmante da pele. A camomila não a trouxe, mas a camomila também é interessante. E agora que estamos a falar das plantas da pele, podemos também associar aqui a camomila. Embora a camomila também é calmante, e normalmente a camomila associa-se, já associamos aqui para as dores menstruais, agora vamos associá-la, a camomila, com estas para as doenças, para os problemas de pele, e, por exemplo, por queimaduras solares, quando temos o corpo irritado, podemos nos lavar com uma infusão de camomila, também ajuda a acalmar a pele. Queimaduras leves, suaves, podemos usar a camomila. Por isso a camomila vai nos entrar aqui também como para a pele. A calêndula é excelente para nós fazermos o azeite medicado ou para pôr a cera da abelha e termos o creme. Ou seja, a calêndula, a par das malvas, podemos fazer a mesma receita com malvas. Podemos fazer esse macerado, deixar então esse azeite medicado e podemos ter excelente para a pele. Ter uma loção para a pele assim, feita com o nosso azeite e com as nossas calêndulas que podemos encontrar. São plantas que o seu ciclo de vida é curto, têm imensas sementes, espalham sementes por todos os lados, por isso é muito fácil de propagar e de podermos tê-las. Há duas variedades, tem esta cor-de-rosa, cor de laranja, e há umas amarelas também com pétalas mais amareladas. As duas têm as mesmas propriedades e têm as mesmas funções. O que temos a seguir? É assim, Erva o doce. olho, erva doce. Erva doce. O funcho, ou a nossa erva doce tradicional. Embora a erva doce pode ser outra coisa. Podem ir passando, podem cheirar. Tem um cheiro muito adocicado. Desculpa. Nesta altura do ano, as plantas não têm o seu aroma muito intenso, porque não temos muito sol, e o estímulo para a criação de óleos essenciais é feito pelo sol. Por isso os aromas, nesta altura, não são muito fortes. Trouxe... muito forte. Não está. Porque nesta altura do ano tem poucos óleos essenciais. Nós temos que esperar que venha o calor para as plantas começarem a produzir óleos. Vão produzir folhas, sim, mas ainda não têm os óleos essenciais. Por isso é que faz sentido a gente secar para termos funcho de melhor qualidade, digamos assim, do que aquele que temos agora no quintal. A nossa colheita de julho, agosto é muito mais interessante do que aquele funcho que a gente possa ir buscar agora ao quintal. Trouxe-vos o funcho, tradicionalmente é a planta da visão. Na antiga Grécia, eles usavam o funcho como a planta da vitória. Ou seja, era a planta e faziam ramos de funcho, no sentido em que quem ganhou a guerra é aquele que viu mais longe, é aquele que teve a estratégia melhor. E sim, a guerra dependia muito da vista, do alcance e de quanto vês o inimigo ou não. Então é associada à vista. Quando falamos em vista, hoje sabemos que é falarmos de olhos, nariz e ouvidos. Por isso, infusão do funcho para tudo o que seja problemas oculares, dores de ouvidos, alguma congestão nasal também pode ser usada.
além de ser um excelente digestivo. E a semente do funcho também combina bem com pratos fortes, por exemplo, castanhas com erva doce. Nós cozíamos. Este aqui não Nós é. punhamos as folhas. As folhas a cozer A na... cozer com as castanhas. Mas interessante. Era As assim, folhas... minha mãe, Pois com as folhas não sabia. Eu uso as sementes. Cozo com as sementes. Este aqui não é silvestre. Sim, esta é Porque silvestre. eu lembro que agora já não se usa muito tempo. Acho que já ninguém faz muito, mas antigamente eu lembro-me de ver as pessoas irem apanhar e cozerem junto com a couve, com o feijão e cozer. Sim. As pessoas apanhavam montes porque no campo isto não é. Sim, é outra coisa, não é? Cozer com as castanhas. Cozer com as castanhas é curioso porque eu só uso a semente, mas nunca tinha pensado, mas sim, podemos cozer as folhas. Depois de cozida, ele é já dosificado por ele, depois quando está cozido ainda é assim, Tem está mais um gelativo. travo maior. Há uma sobremesa engraçada que eu comi numa formação com uns amigos e num almoço que fizeram partilhado, muito interessante e que combina muito bem, que era o funcho segado, assim muito cortadinho, muito miudinho, com laranja. E aquilo deu uma coisa, um sabor muito fresco e interessante. Era os gomos da laranja partidos com o funcho. E fez uma coisa assim bastante interessante, porque é fresco, porque abre o palato. Por isso eu trouxe-vos o funcho, sempre para pensarmos nisto da visão. Ainda hoje em dia há pessoas a irem procurar funcho quando têm algum problema na vista e poderem fazer lavagens com água, com infusão. E resulta mesmo, eu faço mesmo. Se tem alguma coisa, alguma questão aqui ocular, uma infusão de funcho, poder lavar a cara, lavar os olhos com o funcho, faz todo o sentido. A próxima, a salva. Assim, a planta feminina. A salva ou sálvia? É a mesma coisa. Salva é como nós dizemos em Portugal, sálvia é nome científico. Quando dizemos sálvia, é o nome científico. A salva é a planta das mulheres por excelência. Ela tem muitos estrogénios, por isso a infusão de salva na menopausa é recomendada, até por médicos, farmacêuticos e afins, ou seja, a salva, tradicionalmente dizia-se que quem tem um pé de salva em casa não tem doenças, porque ela é tido o nome de salvia officinalis, porque lhe deram a propriedade, ou pelo menos deram-lhe esta categoria, de ela ser uma planta que salvava todas as doenças. Qualquer problema poderia ser tratado, pelo menos, pelos antigos gregos e romanos. Obrigada. Boa noite. Pelos antigos gregos e romanos, ela era tida como uma planta que salvava todos os males. Então a salva está assim num patamar bastante... E efetivamente, ela é antisséptica, ela é antibacteriana, tem estrogénios, ela consegue ser um tónico geral. Quando tomamos uma infusão de salva, é um tónico. Estamos a fazer uma limpeza. A língua É a língua do banho. não é? Que se usava para meter aos coelhos, para se dar aos coelhos. Sim, é dos coelhos, não é? Então, há 3 variedades. Há esta assim, que é assim muito comprida, depois há uma com umas folhas arredondadas, mais pequenas, e uma com as folhas arredondadas grandes. O nome científico é o plantago, depois de terra para terra, este é o lanceolado, depois há o maior e o menor, dependendo das espécies. Têm todos a mesma propriedade. É comestível, não é só para os coelhos, nós também podemos comer, podemos fazer uma saladinha com ela, às vezes não sabemos, sempre salada de alface, Está aqui uma variedade. Claro, não estamos habituados a comer, porque não gostamos. Trouxe-vos esta, porque esta é muito interessante, principalmente para quem gosta de fazer caminhadas, para quem gosta de andar na natureza. E na natureza muitas vezes somos picados.
na primavera ou assim. E quando somos picados por algum inseto, é excelente procurarmos esta plantinha. Procuramos uma folha, mascamos essa folha, porque assim, com as enzimas que tem a nossa saliva, vamos aqui ativar os princípios e vamos colocar depois aquela papazinha. Podemos fazer só assim, podemos só machucar e colocar, mas estaremos a potenciar se a mascarmos um bocadinho e a colocarmos na picada. Estiriqueira. Deixa de ter hematoma, deixa de ser nada. Vidro de Vênus, que aparece agora lá nos muros dos nossos caminhos, é um bom bolícula. É também uma planta muito interessante, que quase ninguém a consome. E mais uma vez nas caminhadas, quando temos fome, podemos, em vez de ir aos snacks cheios de açúcar e não sei o quê, podemos ir aos muros e comer assim umas folhas. Tem cálcio, tem potássio, tem ferro, tem vitamina C, ou seja, uma planta que está aí disponível nos nossos muros e que é muito rica. E poderia ser, talvez o sabor não seja o mais interessante, mas que pode e deve ser usado e ser consumido. Pode ser misturada, nós não precisamos comer uma salada só com vidro de Vênus. Podemos misturar com a alface, com a cenoura, com outra planta que a gente goste mais. E para irmos abrindo também a novos gostos. As plantas que estão aqui no centro, todas estas são importantes. Estas 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 que estão aqui no centro são aquelas que eu considero que não devem faltar. Porque destas que vimos, muitas têm propriedades semelhantes. Não temos uma, podemos recorrer à outra. Todas estas, acima de tudo, tirando ali o aloe, todas as outras são antioxidantes e antibióticas. Por isso, o consumirmos, o aloe está aqui por causa da pele, a par das outras que já falamos, o aloe é cicatrizante, por isso ele está aqui na nossa roda, no centro. Tanto o aloe vera como o aloe arbórea são uns dois excelentes para a pele. Podemos descascar uma folha de aloe, passar a varinha mágica e guardar no frigorífico e ficamos com um gel. E esse gel é excelente porque quando nos queimamos, ir buscar Eu tinha por acaso como uma vez no Natal e era com aquilo cicatrizou muito rápido. O aloe é um cicatrizante excelente, seja para cortes, seja queimaduras. Por isso ele é, sem dúvida alguma, o nosso rei na cicatrização. Depois pode ser misturado com as outras duas que falámos da pele, mas por si só o aloe é excelente para a cicatrização. Todos os outros são os nossos antibióticos. São aquelas plantas que nós podemos e devemos ter em casa e que algumas vêm de longe. Trouxe-vos esta planta assim, não sei se vocês a conhecem assim. Não estamos a falar de antibióticos. As outras conhecem todas, certo? Aquele pó tem que provar para saber o que é. Será que foi muito lindo? Isto é uma camélia. Por isso é a camélia sinensis, é a planta de chá. Chá verde. Chá verde, chá preto, é mesmo. Dependendo da folha que se usa. Dá chá verde se for as folhinhas mais novas, dá chá preto se for as folhas mais velhas. Por isso estamos a falar da mesma planta, camélia sinensis. E é uma boa base para tisanas. Nós podemos usar a planta do chá e depois combinar com outra planta. E é excelente porque é antioxidante. E quando falamos das anticancerígenas e tudo mais, estamos a falar de toda esta linha central. E como líquido, como infusão, temos então o chá verde, que, deixa eu ver só aqui na minha cábula se tem que mais alguma coisa que me esteja
antioxidante, protege as células do organismo, retarda o envelhecimento, combate o colesterol, previne doenças de coração e ajuda a prevenir vários tipos de cancro. Por isso, o chá verde é daquelas plantas não é para se beber às litradas, mas pode ser uma base interessante para combinarmos com outras plantas e fazermos umas tisanas interessantes. E tem cafeína. Tem chá verde, também tem cafeína. O preto tem mais, o verde também tem cafeína. Mas podemos fazer aquela estratégia que é a primeira infusão que fazemos com as folhas e a cafeína é o primeiro elemento a ser libertado. Por isso podemos deitar de fora essa água ou servimos as pessoas que toleram cafeína e com as mesmas folhas a segunda infusão ou a terceira já não tem cafeína, continuamos a ter os princípios ativos, as outras propriedades da planta. Por isso aqui essa estratégia pode vigorar. Por isso, esta é a planta do chá verde. Depois temos o nosso gengibre como um grande antibiótico, que é planta para aquecer, para um bocadinho da canela. É daquelas que nós podemos fazer uns de cocos. Podemos fazer de coco de gengibre com canela e deixar e depois beber assim com bastante intensidade. Agora para o frio, são plantas do frio porque vão estimular a circulação, vão aquecer o corpo e vão nos ajudar ao nosso sistema imunitário. E aqui que no inverno o nosso sistema imunitário estará um bocadinho mais débil. Temos sempre mais dificuldades no inverno do que no verão. Há mais doenças no inverno do que no verão. Então aqui o gengibre vem fazer esse trabalho de aquecer o corpo e de podermos fazer com esta combinação, tanto em infusões como em cocos. Eu uso muito, eu tenho frieiras, eu tenho uma circulação sanguínea e em criança era um degredo as mãos. Estamos no inverno e as minhas mãos estão assim. E eu continuo a ter má circulação sanguínea, assim com isto e com isto. Mas quando usamos mais infusões quentes para ajudar o estímulo da circulação, podemos ajudar-nos também o nosso organismo. A canela, além de ter todas estas propriedades, não é? Estamos também nesta linha das cancerígenas, ou das anticancerígenas, baixa os níveis de colesterol e ajuda também a controlar a diabetes, canela. E a canela, onde é que nós vamos encontrar canela? Qual é a altura do ano que mais se usa canela? No Natal. Porquê? Nos doces. E voltamos à história que a natureza é fantástica. Todo veneno tem o seu antídoto. E quando nós abusamos mais no açúcar, pois o antídoto é a canela. Pois o que vai quebrar, o que vai fazer com que a gente não tenha a ingestão do açúcar é a canela. É por isso que cada docinho leva canela. Ou seja, os nossos navegadores foram lá ao outro lado do mundo e trouxeram essa informação. Chegaram a Belém. Vamos comer um pastel, que a gente já tem tantas saudades de um pastel. Espera aí, mas isto tem açúcar. Mas eu sei como é que se resolve. Um bocadinho de canela. E assim nascem as tradições. Nós não estamos a fazer um acréscimo e mais uma coisa. Não, nós estamos a fazer o antídoto para resolver um problema. Quero comer um docinho? Sim, põe uma canela. E por isso, nós a canela começa a ser tradicional logo que os nossos navegadores chegaram à Terra e puseram os seus conhecimentos em prática. O alho é nosso conhecido e é produto para todo o ano, mas de inverno, não é? Couves de alho deve estar na nossa mesa também. É um antibiótico. É mais um para controlar o colesterol, pelo menos equilibrar aqui o colesterol e podermos. É também antibacteriano, antiviral
e um forte desparasitante intestinal. Por isso o alho é excelente, seja cozido, a sopa ou afins, ou comido cru. Por isso o alho, há quem faça aquelas coisas de comer um dedo de alho de manhã, ou engolir um dedo de alho. Cuidado, que às vezes o nosso estômago não tolera esse tipo de medicamento logo assim de manhã. Tanto é que o que é que os médicos dizem? Os medicamentos devem-se tomar sempre depois de comer qualquer coisinha ou assim. Por isso, depois às vezes dá irritações no estômago e afins. Os produtos são muito bons, mas são para ser usados com quantidade e medida. É mais interessante, a meu ver, fazer umas couves cozidas e pôr bastante alho. Comermos essas couves. As couves, além de também nos ter uma série de vitaminas, ser um produto excelente, e devemos comer muitas hortaliças, o alho e o azeite combinam aqui muito bem. Temos aqui um medicamento que até é prazeroso. Vamos, estamos a falar de medicamentos que são bastante prazerosos. O último, o pozinho, a sabão das Índias. Ou seja, não podíamos terminar esta farmácia sem a curcuma, que também há eu só tinha o pó, por isso não vos trouxe a raiz, mas é outra que também, além de aliviar as dores reumáticas, proteger o fígado, é anticancerígeno. Por isso faz todo o sentido que na nossa alimentação a curcuma esteja também nos nossos pratos. É fácil cultivar a curcuma. Eu não consigo. É assim. Mas nunca cultivar. Gengibre é a semelhança do gengibre. Eu nunca experimentei. Gengibre já pus, mas não consegui. Mas tenho um amigo que está a produzir gengibre. Tem que estar num sítio, não pode ser um vaso redondo, tem que ser comprido Para ele ter espaço. A curcuma nunca experimentei, mas é questão de se pegar num coisinho e tirar a terra, talvez se consiga. Por exemplo, é No- chato, por acaso nunca tinha visto um texto. É, mas essa sim dá, tenho lá no bosque do bem da terra, temos a planta do chá. Essa é bastante tolerante. É uma camélia, nós temos outras camélias, por isso ela funciona da mesma maneira, um arbusto, dá-se muito bem. Curcuma nunca experimentei, mas tirando a canela, que será aqui a mais difícil, e a curcuma, eventualmente, porque o gengibre nós conseguimos, tudo o resto nós conseguimos ter a nossa farmácia viva. Uma infusão num café. Não? Não, num café. Quando falamos de infusão, há outros onde se ferve. Mas quando falamos de uma infusão, o típico chá não se ferve. Ao ferver, estamos a queimar a planta. Por isso, o que é que a gente faz? Água fervida, sim, ferve-se a água. Idealmente, ela nem ferve, porque o ponto de ebulição da água é aos 100 graus. E uma boa infusão faz-se aos 80. Não é por acaso que na China eles põem um termómetro para ver se aquilo está mesmo naquela temperatura ou não. Porque acima daquele valor ou abaixo, tiram umas propriedades ou tiram outras. Por isso, o que a gente pode fazer? Se faz no fogão, é fácil. Quando começam aquelas primeiras bolhinhas lá embaixo, não se deixa a água entrar propriamente em ebulição. Quando chega aquela primeira gotinha, está na hora de desligar a água. Temos a água na temperatura que queremos. Se fazemos num fervedor elétrico, depois ela entra em ebulição, não é? Vamos só deixámos-la repousar meio minuto, para descer um bocadinho a temperatura, e depois colocamos sobre as plantas. Colocamos sobre as plantas, ou pomos as plantas na água e mexemos. Conforme queremos. Se temos um bolo, podemos efetivamente ter as plantas, verter a água e deixar em repouso. 5 a 10 minutos, dependendo da planta. Há plantas onde é muito fácil e percebemos logo que a coloração da água altera. Noutras é mais lenta. E depende também da concentração que queremos. Mais que 10 minutos será sempre um exagero. De 5 a 10 minutos, ou 4, 8, seria assim o tempo. 7 minutos. E servimos